bem, estamos aqui de volta. Vamos então pensar no texto de esta parte de Coríntios. Se eu fosse pregar este texto de uma forma expositiva e tentando achar um parágrafo predicável, eu começaria no versículo 17, onde nós paramos o vídeo anterior. Por quê? Porque a partir do versículo 17, Paulo começa a falar. Parece ser o tema central, claro, estou falando assim sem uma pesquisa mais profunda, sem uma pesquisa de método indutivo. A partir do versículo 17, ele começa a falar sobre a cruz de Cristo. E esta cruz, então, se vai tornar fundamental na análise que Paulo vai usar para criticar as divisões da igreja. Paulo vem falando dos grupos. Isso me chama a atenção do fato de que a igreja sempre houve grupos diferenciados. Alguém já disse que a ortodoxia é a heresia vitoriosa. É muito perigoso nós dizermos que isso, aquilo é heresia. Por quê? Porque a heresia, quando você enxerga esta heresia, ela tem algumas marcas características. Alguns falam, não, essa pessoa, essa pregação é liberal, sem saber o que é liberalismo, que o liberalismo nega. Muitas vezes, porque você pensa diferente, você é liberal. Essa é uma tolice intelectual, uma mente obtusa. Por exemplo, algumas posturas, umas posições teológicas minhas, que são bíblicas e de muitos cristãos, falam, não, você é liberal. Não, eu não sou liberal. Eu sou o cara mais conservador da face da Terra. O problema é que talvez eu pense diferente, tá? Eu tenha usado algum método diferente que me faz pensar diferente. Então, a heresia, você tem que encontrar os fundamentos da fé cristã para você poder dizer o que é ou não é heresia cristã. Pensar diferente não é heresia. Tá? Pensar diferente, pelo contrário, o pensar diferente nos ajuda a crescer, desde que nós sejamos pessoas amadurecidas. Voltando a Coríntios, então, nós temos agora a mensagem da cruz. Paulo vai agora colocar nossos irmãos de Coríntios, mostrar que a história que o cristianismo tinha para contar parecia uma tolice aos gentios cultos e aos gentios piedosos. Veja bem, dois grupos, gentios cultos, lembre que estavam numa província riquíssima em forma intelectual e religiosa, inclusive os judeus piedosos estão ali. E Paulo, então, começa utilizando o Antigo Testamento e usa de forma livre, não é uma citação literal, porque Paulo está com a sua mente no Antigo Testamento. Então, muitas das coisas que Paulo cita são extraídas do Antigo Testamento e livremente ele cita Isaías 29:14 e 39:18. Para demonstrar como a sabedoria meramente humana está destinada a falhar. Aqui cita o fato indiscutível de que, com toda a sua sabedoria, o mundo jamais encontrou a Deus. E ainda, este mundo tateia e o procura de forma cega. O próprio Deus tinha planejado essa busca para demonstrar aos homens sua própria incapacidade e assim preparar o caminho para a aceitação daquele que é o único caminho para Deus. Vamos ver de que tratava esta mensagem cristã. Talvez isso ajude para você ter algumas balizas e definir o que é heresia. Se vemos os 4 grandes sermões no livro de Atos, lá no capítulo 2, 14, capítulo 3, 12 em diante, no capítulo 4, 8, capítulo 10 também,
discurso de Pedro, vamos encontrar alguns elementos que sempre marcam as pregações apostólicas. Primeiro, se fala de um momento prometido por Deus, o grande destaque. Em segundo lugar, ponto 2, se faz um resumo da vida e morte de Jesus, que logicamente é o centro da pregação cristã, evangélico, ou do evangelho. Quem prega outra mensagem que não tenha o centro estas três fases, vida, morte e ressurreição de Jesus, não pode ser considerado uma mensagem do evangelho de Jesus. Uma terceira coisa que é destacada sempre é que tudo que aconteceu na vida de Jesus corresponde às profecias do Antigo Testamento. Em quarto lugar, se assegura que ele vai voltar. Termina-se então com uma urgência de que os homens venham a crer nesta mensagem e receber o dom prometido do Espírito Santo. Então, estas 5 características é a mensagem, podemos chamar, o Evangelho. Então, ela começa, então, desde o plano de Deus, né? Do momento, como Paulo vai chamar em Gálatas, capítulo 4, né? Que chegando à plenitude, o kairos, o momento certo, ele nasceu. Então, ele tem um ponto de início e termina, então, com o convite a crer nessa mensagem. Então, o primeiro passo não é se arrepender. O primeiro passo é crer que essa mensagem é verdadeira. Tá? O primeiro passo é falar, não, ele está falando a verdade. Realmente, essa é a verdade. Segundo passo, me arrepender de que eu não tinha não tinha recebido essa mensagem com a fé que estou recebendo. E a partir dali vem o processo da graça, dos jejuns, do ascetismo e ação do Espírito Santo para eu caminhar no processo de santidade. Então, esta mensagem tinha essas características de, primeiro, ser um tropeço para os judeus. Claro, ele não podia aceitar, não podiam crer que alguém que tinha morrido sobre uma cruz pudesse ser ungido de Deus. Claro, ele não aceita. Isso estava na lei, pois aquele que é pendurado e maldito de Deus, lá em Deuteronômio, capítulo 21. Então, isso é uma loucura, uma pedra de tropeço, né? Como Paulo disse, né? Que esta mensagem vai ser algo que vai chocar. Para os judeus, então, o fato da crucificação, no lugar de provar que Jesus era o Filho de Deus, estava negando que ele era o Filho de Deus. Pode parecer um fato extraordinário, mas até com Isaías 53, perante seus olhos, os judeus não tinham sonhado nunca com o Messias que sofresse. A cruz, para os judeus, era uma barreira para acreditar em Cristo. Então, é isso que nós devemos entender. Outra coisa é que os judeus procuravam sinais. Isso está claro nos evangelhos, quando eles pedem um sinal. Por que a palavra sinal? A palavra sinal não é a mesma coisa que milagre, né? Vamos dizer assim. A palavra sinal é uma autenticação de que a mensagem que eu estou falando é verdadeira. Então, eles, os judeus, esperavam que, junto com a idade que Deus tinha prometido, se produzissem atos maravilhosos. Interessante que, na época que Paulo escreve, já havia acontecido uma série de falsos messias. E todos eles tinham enganado as pessoas. A ideia de Messias, no período neotestamentário, era algo comum. Já havia na história desse período outros messias, outras pessoas que se proclamaram ou se autoproclamaram sendo o Messias.
E o próprio livro de Atos fala, né, sobre Teudas, né, que falava que o seguisse até o Jordão, que a ordem dele, o rio se dividiria e poderia atravessar o rio do Jordão. A outro também veio um profeta do Egito dizendo, e ele persuadiu mais de 30 mil pessoas para que o seguisse até o Monte das Oliveiras, e ali, com a promessa que ele possuía, ele iria dar uma ordem e cairia os muros de Jerusalém. Então, os judeus esperavam estas coisas, estes milagres mirabolantes. Tá? E isto é que eles queriam. Então, por essas razões, eles rejeitavam a mensagem da cruz. Para os gregos, a mensagem era uma tolice, porque, mais uma vez, eles entendiam que a mentalidade grega, o conceito de Deus para ele, era um termo usado no grego, é apatheia, né? Ou apatia para nós. Né? Mas essa palavra significa muito mais do que simples apatia. Para ele, significava incapacidade total de sentir. Então a encarnação ficava de fora. Não era possível, então, que Deus iria sentir, porque Deus não podia sentir. Se ele pudesse sentir alegria ou tristeza, irritação ou tristeza, significava que algo havia afetado esse Deus. E se assim fosse, isso ia significar que o ser humano iria ou tinha mais influência sobre Deus. E, portanto, ele, Deus, não era mais poderoso que o ser humano. Então, esta característica iria, logicamente, se contrapor à ideia da encarnação. E os gregos também procuravam a sabedoria. Mas a palavra sabedoria não é aquela que nós entendemos possivelmente hoje. Né? Para a palavra grega, sofista significava sábio, num bom sentido, mas também chegou a significar um homem com uma mente inteligente e uma língua ardilosa, uma acróbata mental, um homem que com retórica, com a performance de comunicar, podia fazer com que o pior parecesse o melhor, numa linguagem digital ou atual, podemos dizer, era um marqueteiro, daqueles que apresentam o produto, e ele é maravilhoso, mas no seu conteúdo é uma tristeza. Então, era um homem que passava a discutir trivialidades, que não tinha interesse real em encontrar soluções, mas apenas glorificar o estímulo de que ele era bom numa ginástica mental. Era um homem que se gloriava, se glorificava, que ele tinha uma língua acróbata, ele sabia enrolar, né? Era um bom enrolador. Então, é impossível, então, entender esta ideia de sabedoria simplesmente como algo positivo. Mas os gregos estavam intoxicados de formosas palavras, e o pregador, com sua tosca mensagem, lhes parecia um personagem cru e inculto, de qual podiam mofar-se e ridicularizar em lugar de ouvir e respeitar. Olha, a história mostra de que os Jogos Olímpicos ou Jogos Rítmicos, né, em Corinto, por exemplo, o pessoal preferia ouvir estes homens de língua ardilosa do que assistir os jogos ali do Istmo, que é chamado Jogos em Corinto. Então veja o poder de atração que eles tinham. E agora um homem como Paulo, como esses pregadores cristãos, vem falar sobre a cruz para satisfazer a intelectualidade destas pessoas. Então, isto se torna praticamente impossível. E Paulo vai tratar tudo isso até o versículo 25. Então, por isso que ele pergunta, onde está o sábio, onde está o erudito, este sofista, onde está o questionador desta era? Então,
veja bem, questionador. Então, este sofista não era alguém exclusivamente que sabia ou era intelectual. Este sofista era alguém que dominava o auditório com sua lógica, com sua retórica, com sua língua, como diz William Barclay, com sua língua acróbata. Porque ele conseguia conquistar. Por isso que Paulo agora vai dizer: caso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo, isto é, uma pregação rude, crua, nua, sem todos esses argumentos que enrolava as pessoas. Paulo diz: olha, Deus tornou estas coisas, esta sabedoria deste mundo, Deus a tornou louca. Visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por meio de sabedoria humana, não conheceu por discurso, por enrolação destes acróbatas, mas agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Por que loucura da pregação? Para os judeus e para o grego, então, vai ser loucura, porque ele diz: os judeus pedem sinais milagrosos e os gregos procuram sabedoria. Então, loucura porque o judeu pede esse sinal de derrubar os muros de Jerusalém, abrir o Jordão, como esses messias e outros messias da época o faziam. Isso pediam os judeus. E os gregos procuram a sabedoria, procuram pregadores que impactem, que consigam fazer um belíssimo marketing. Olha como que eu usei a palavra marketing, naquela época não era usada, mas hoje nós sabemos de que há pregadores que usam marketing. Eu já ouvi, eu já fui colocado numa segunda linha de pregadores, porque o outro pregador sabia usar o marketing do discurso. E é isso que Paulo vai criticar, o marketing dos sábios daquela época. Olha que legal. Como que nós, quando estudamos a pesquisa histórica, nos leva a ver que esta sabedoria não é conhecimento. Tá? Esta sabedoria não é o conhecimento. Por isso que a sabedoria de Deus, aqui há um contraste entre a sabedoria de Deus e a sabedoria dos homens. A sabedoria dos homens se caracteriza pelo vazio. A sabedoria deste mundo é falsa, porque não conhece Deus, e a necessidade deste Deus. Possivelmente, Paulo, alguns pensam assim, esteja tentando alcançar o auditório predileto que tinha como Apolo sendo seu mentor. E veja que interessante que Paulo trata de dois elementos aqui. Paulo, ele mesmo se coloca, mas também ele trata de Apolo e de Pedro. Podemos pensar, o texto pode nos dar essa possibilidade, de que Apolo representa este grupo de que procurava a retórica, a língua acróbata, e Pedro, ou Cefas, procurava os sinais. E o que Paulo está criticando é exatamente que nenhuma dessas duas coisas devem ser procuradas. O que deve ser procurado é a mensagem da cruz. Por isso que Paulo, no versículo 17, ele diz: a cruz de Cristo não seja esvaziada, nem pela sabedoria, nem pelos sinais. É muito interessante esta parte que nos leva, como eu falei, até o versículo 25, porque no versículo 26 ele faz uma entrada com: irmãos, pensem no que vocês... E aí vai ter uma aplicação mais direta à prática. Paulo, então, coloca esta mensagem da cruz como centro de toda a pregação. Então, hoje nós vemos uma apologética, uma defesa de práticas morais e imorais, criticando-as até corretamente, mas essa não é a nossa função. A nossa função é pregar a cruz de Cristo.
Veja bem de que esta epístola se dirige a uma igreja. Então, quando você prega na sua comunidade, tudo bem. Mas quando você vai a redes sociais, a sua rede social deve ter ênfase na cruz de Cristo, não na prática imoral ou até moral. Eu não gosto praticamente dos pastores, pregadores que e vão nas redes sociais falar contra A ou B ou determinada instituição. Não, pregador que for pregador do evangelho deve se centrar que nós não fomos chamados para pregar nem sinais, nem pregar ou sermos aqueles oradores eloquentes que sabemos enrolar a nossa congregação, a nosso público, a nosso auditório. Estudemos mais este texto e com certeza voltamos à pregação central do Evangelho, que é a cruz de Cristo, a morte e ressurreição, ou vida, morte e ressurreição de Jesus. Quando nós voltarmos a esta pregação, com certeza haverá mudanças nas vidas de todas as pessoas. Porque, primeiro, elas passam a crer, em segundo lugar, passam a se arrepender, e, em terceiro lugar, a ação do Espírito Santo. Não é a ação das minhas regras, da minha obrigação, do meu castigo, da minha disciplina, vai produzir essa santidade. Talvez você vá chamar isso de hipergraça. Não, não é hipergraça nem menos graça. É palavra de Deus que está aqui nas Escrituras. O centro da mensagem é a cruz. O centro da mensagem do Evangelho é a cruz de Cristo. Isso deve ser muito importante e central para nós. Então, meus amados, que Deus te abençoe. Não esquece de assinar o nosso canal, divulgar esta palavra que com certeza vai abençoar a sua vida, a vida da sua igreja. Um grande abraço e nos vemos no próximo comentário de 1 aos Coríntios. Miguel Aguilera lhe dá um grande abraço a você.